Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Esse vídeo aqui eu tô gravando mais dedicado ao pessoal que tá fazendo um curso de técnica de sentença, dosimetria da pena comigo, na Escola de Formação do Tribunal de Justiça. Bom, a gente teve um caso aí, uma denúncia, um caso na verdade real aí que a gente colocou para vocês trabalharem com ele. E esse caso era o seguinte: uma determinada pessoa teria no dia 20 de abril de 2019, por volta das 5h20, se dirigido à Feira dos Importados. E aí essa pessoa, junto com um comparsa que não foi identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram em favor de ambos um aparelho Motorola Moto G5 Plus pertencente a outra pessoa. Então eles dois foram à Feira dos Importados, passaram a olhar no interior das lojas, visualizando o aparelho celular da vítima, que estava sendo carregado dentro de uma barraquinha da Feira dos Importados. Caso real, tá, gente? Em determinado instante, esse comparsa não identificado se dirigiu ao local onde o aparelho estava sendo carregado. Deixa eu só tirar o som aqui. Pronto, se dirigiu ao local em que o aparelho estava sendo carregado, e aí, enquanto o réu desse caso, o denunciado, chamou a vítima para o outro lado da loja para tentar distrair a vítima e comprou uma presilha de cabelo, o outro indivíduo não identificado subtraiu o celular e eles fugiram. Pois bem, o Ministério Público denunciou apenas esse que foi localizado, que foi identificado, o outro não foi identificado, localizou apenas esse por crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Bom, feito transcorreu regularmente, ficou devidamente comprovado que aconteceu exatamente do jeitinho que estava na denúncia, os fatos foram exatamente iguais. E aí a pessoa teria que fazer, nesse nosso curso de sentença, a sentença desse caso. Uma sentença simples, mas que ela tem um pequeno detalhe: a necessidade de fazer a chamada emendatio libelli, lá do artigo 383 do Código de Processo Penal. O que é a emendatio libelli, gente? São dois institutos ali, que são institutos usados na hora de você fazer a sentença. A emendatio e a mutatio libelli, e tal como a ordem alfabética aí, né, que a letra E vem antes da letra M, eles estão também em ordem lá no Código de Processo Penal. Então, 383, emendácio, que vem antes aí no alfabeto, 384, mutácio. Eu sempre dou essa dica aí para os alunos, para a gente não confundir mais a emendácio com a mutácio. Então, 383, primeiro a letra E, emendácio. 384, que está depois, letra M, a mutácio. Pois bem, na emendatio libelli, o próprio nome já diz, você vai ter que fazer uma emenda. Então, existe algo que está errado. O que está errado? E já na denúncia você vê o erro. Os fatos que estão ali descritos na denúncia não correspondem ao pedido. Isso tem algum problema em termos processuais? O juiz precisa mandar emendar? O juiz precisa fazer alguma coisa? Não. Por quê? Por causa daquela máxima que a gente ouve o tempo inteiro, que o réu se defende dos fatos. Se os fatos estão corretamente descritos, e eles estão corretamente descritos, você não precisa fazer absolutamente nada. Basta que na hora da sentença o juiz corrija isso daí. E o que aconteceu ali naquele caso? Por que a emendatio era necessária? Porque eles utilizaram ali de uma fraude, uma destreza para praticar aquele crime. Então, o inciso 2º do artigo 155, parágrafo 4º, também está presente, que diz que o furto é também qualificado quando ele é praticado com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Então, o juiz, na hora de fazer a sentença, além de condenar pelo furto qualificado, pelo concurso de pessoas, e aí presta muita atenção que o fato de um dos réus não ter sido identificado não é motivo para absolvição, porque as testemunhas falaram que eles estavam juntos, porque o outro próprio réu que estava ali confessou que praticou junto com um comparsa, a vítima falou que foi esse comparsa que estava ali distraindo, quer dizer, foi o réu que estava distraindo enquanto o comparsa pegou o celular. Então é totalmente possível você fazer a condenação num caso desse. As provas ali estão absolutamente coerentes, harmônicas, mas eu vou precisar
fazer a emendatio libelli. Como é que a gente faz isso lá na sentença? Bom, a primeira coisa da sentença é fazer o relatório. Então, a gente faz o relatório e o relatório ele vai estar ali olhado, focado para o que aconteceu no processo. Uma coisa simples, eu digo, relatório bom tem uma página, nada de ficar fazendo relatório de 10 páginas, de não sei quantas laudas. Ninguém lê relatório, né? Então, faz uma coisa enxuta, só focando no devido processo legal, focando no procedimento que a gente precisa seguir e demonstrando que esse procedimento foi observado. Então, você tem que falar da denúncia, da citação, do recebimento da denúncia, da resposta à acusação depois sobre a absolvição sumária ou não, sobre a audiência de instrução e julgamento, diligências finais e alegações finais. Acabou! Não precisa ficar falando das outras coisas que envolvem ali o procedimento. Basta isso daí. Gente, vocês são fofos, tá? Eu tô lendo tudo aqui, vocês me elogiando. Muito obrigada. Dá um super aí gás pra gente, né? Obrigada mesmo. Bom, então você fez o relatório, você vai falar agora da fundamentação. Na fundamentação, o que tem de essencial para falar são 2 tópicos, 2, na ordem, materialidade e autoria. Isso é o centro da fundamentação de uma sentença penal. Então, em primeiro lugar, eu preciso falar da materialidade. Por quê? Porque o crime precisa ter existido para eu poder dizer quem foi o autor do crime. Então, eu nunca começo falando da autoria. Primeiro, eu tenho que dizer que o crime existiu. Como que eu digo que o crime existiu? Materialidade. Eu vou falar do que tem dizendo ali que me prova que houve realmente aquele crime. É na materialidade que eu vou esgotar tudo que tem ali sobre o assunto. Eu vou falar sobre como o crime aconteceu, eu vou falar absolutamente tudo, sem falar da autoria. A autoria eu falo num segundo momento, dando um destaquezinho a ela, para quem faz concurso, né? Mostrando ali para o examinador que eu sei bem a diferença desses 2 institutos, materialidade e autoria. Pois bem, na materialidade, então, eu tenho que me ater ao tipo penal, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é o artigo 155. Mas eu tenho a qualificadora. A qualificadora é um novo crime, um tipo de delito autônomo, que diz ali, ó, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Primeiro, inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Até aí, super fácil. Agora eu vou ter que fazer a emendatio libelli para dizer que, além dessa qualificadora, teve a do inciso 2º, com abuso de confiança mediante fraude, escalada e destreza. Como eu faço isso? Vou lá para o Código de Processo Penal, 383, emendatio libelli, que me diz assim: o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha que aplicar pena mais grave. Então, ele não vai modificar os fatos. Os fatos são exatamente os mesmos, ele não altera nunca. Ele apenas vai dizer, peraí, o promotor errou, ele esqueceu do inciso 2º. Na hora de fazer o dispositivo, então já tô pulando, você fez a fundamentação. Na hora de fazer o dispositivo, você vai colocar isso no dispositivo. Você vai dizer que julga parcialmente procedente, é parcialmente porque você precisou fazer a emendatio libelli, o promotor passa a ter o direito, se ele quiser, de recorrer disso daí. Então, você julga parcialmente procedente a denúncia, na forma do artigo 383, então você já está demonstrando que você fez a emendatio libelli, que foi por causa do artigo 383 que você julgou parcialmente procedente, aí você diz, condenar fulano de tal, como em curso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Terminou o dispositivo, aí é que você vai ganhar fôlego. Você vai pegar assim, fazer um sinal da cruz, oferecer à Virgem Maria, porque é aí que começou. Enquanto numa sentença civil você estaria terminando a sentença, na sentença criminal você está começando. Vem a parte que mais vale ponto para quem faz concurso, que é exatamente a parte da dosimetria da pena. Mas isso eu vou falar para vocês depois.
Hoje eu queria só esclarecer como é que você faz a emendatio libelli. Então você explica que os fatos estão perfeitamente descritos, mas que pela descrição dos fatos, além, no nosso caso, além do inciso 4º, que é o concurso de pessoas, você tem também o inciso 2º, que é aquele da destreza, do abuso de confiança, né? Então você utiliza aquilo ali e vai comprovar em relação ao inciso 2º também a materialidade e também a autoria. Não é difícil, gente, mas é trabalhoso. Então você faz isso daí, julga parcialmente a consequência da emendatio libelli, é julgar parcialmente procedente aquela pretensão punitiva estatal, o pedido contido na denúncia, e aí você encerra, portanto, aquele dispositivo. Então, para quem é meu aluno lá no TJ, no curso de sentença criminal, verificou aí o que estava errado no dispositivo, que eu acabei tendo que corrigir de muita gente. Quando você faz a emendatio libelli, você não julga procedente, você julga parcialmente procedente, já que o promotor errou, já que você precisou fazer uma emenda ali. Lembrando, o erro não pode ser sobre o fato, porque se o erro for sobre o fato, você vai ter uma mudança, mutatio. O erro é só no pedido, é só na capitulação jurídica daquele fato. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho sobre um curso de dosimetria da pena, sobre um curso de técnica de sentença, mas que você tenha ideia como não é nada de outro mundo, não é nada impossível. Eu não vou poder responder as perguntas aqui da live, porque eu tô focando nos alunos de técnica de sentença, tá bom? Obrigada, Abner. Então, Kátia, depois você me manda ou me manda uma mensagem direta, ou então eu abro a caixinha para você perguntar e eu te ajudo, tá bom? Beijo para vocês, e esse período de coronavírus, se tudo der certo, é minha intenção, todos os dias eu quero vir aqui com vocês para falar alguma coisa. Todos os dias eu quero estar presente aqui com vocês. Que estejamos todos aí abençoados por Deus nesse período. Fiquem em paz. Um beijão.